Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programação24horas.com.br. Meu nome é Ruth Arocha Costa e nessa videoaula, pessoal, eu vou mostrar para vocês como está instalando o Ubuntu na minha máquina virtual. A máquina virtual da Oracle, a VM VirtualBox, tá? Eu vou clicar aqui no link do VirtualBox, tá? Para abrir. Primeiramente, pessoal, eu preciso que vocês estejam baixando a ISO para estar instalando o Ubuntu, tá? Por exemplo, se a máquina virtual, o sistema operacional de vocês for de 32 bits, vocês vão baixar ou essa máquina ou essa ISO daqui, tá? Diretamente ou através do torrent, tá? Se for de 64 bits, vocês vão baixar diretamente aqui ou através do torrent. Ou então, pessoal, vocês podem estar baixando lá diretamente do artigo no site programação24horas.com.br, tá? Se você não sabe quantos bits tem o seu sistema operacional, vocês vêm aqui em iniciar, pesquisar e coloca sistema. Vai aparecer esse ícone daqui, você clica sobre ele e entra no sistema. Aí aqui vai ter tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits. No caso o meu é de 64 bits e você tem outra informação aqui importante que você vai utilizar logo mais, que é que eu tenho 8 GB de RAM, tá? De memória RAM. Bom, beleza. Vou fechar aqui essa tela e vou começar a instalação. Eu já baixei a ISO do Ubuntu e tá aqui no meu Drive D, tá? No meu caso, eu baixei a de 64 bits, tá? Porque o meu sistema operacional é de 64 bits. E para mim é a melhor opção, mas eu poderia, como o meu sistema operacional é de 64 bits, eu poderia estar instalando também a de 32 bits. No caso, se o seu sistema operacional for de 64 bits, você pode estar instalando ou uma ou outra, não importa. Agora, se for de 32, só vai poder estar baixando a de 32 bits, beleza? Eu vou continuar aqui com a instalação. Começar a instalação da máquina virtual, vou clicar aqui em novo com a VirtualBox aberta, né? Vou colocar o nome Ubuntu aqui, ele já vai pré-selecionar a versão de 64 bits. Eu posso escolher aqui, caso eu vá instalar de 32, eu poderia estar escolhendo aqui, tá? A de 32 bits, mas no meu caso, como eu já havia falado, eu vou instalar de 64 bits, que foi a ISO que eu baixei. Vou clicar em próximo. Ele disse que eu já tenho uma máquina virtual com esse nome instalada. Então eu vou aqui, vou procurar por ela e vou deletar, tá? Ela deve estar no meu drive C, em usuários, root deve estar aqui, ó. Vou apagar. E agora, pessoal, vou tentar criar outra vez, tá? Vou clicar em próximo. No caso, na de vocês, como vocês não tinham instalado anteriormente, não vai estar instalado, vocês não vão precisar deletar, tá? Só vão clicar em próximo. Clicar em próximo agora. Bom, muita gente, pessoal, tem dúvida quanto que vai colocar de memória. O que eu indico, gente, utilizar o bom senso, porque você tem que lembrar na hora que você for criar uma máquina virtual, que a memória que você está usando na máquina virtual é a memória da tua máquina real. Então, você tem que saber dividir, né? Na verdade, você vai ter que saber dividir, porque vamos dizer assim, que eu crie 3 máquinas virtuais, tá? Com 2 GB, tá? E queira abrir as 3 máquinas ao mesmo tempo.
o que vai acontecer? Eu vou perder performance na minha máquina real, tá? Então, assim, eu falo para vocês agirem com bom senso na hora de estar escolhendo o tanto de memória que vocês vão utilizar. Beleza, eu vou clicar aqui em próximo, eu vou escolher 2 GB, tá? Que 2 GB é 2024, né? Megabytes. Vou clicar em próximo. Ah, lembrando só, como é que sei que 2 GB é 2024? Porque 1 GB é igual a 1024 megabytes, beleza? Então, 2 vezes 1024 vai ser 2048, beleza? Eu vou clicar aqui em criar um disco rígido virtual agora. Vou clicar em criar. Vou usar essa VDI mesmo, essa opção VDI mesmo, que é a padrão do VirtualBox, tá? Vou clicar em próximo. Vou escolher dinamicamente alocado, mesmo perdendo performance e rapidez. Por quê? Porque, pessoal, se eu escolher o disco rígido, tá? Se eu escolher ele como fixo, vamos dizer que se eu colocar 20 GB de HD, tá? Como tamanho fixo, e se eu usar somente 4 GB de memória, ele, mesmo usando 4 GB de memória, ele vai ocupar o espaço de 20 GB. E no dinamicamente alocado, não. Se eu escolher utilizar 20 GB de memória e só usar 4, ele só vai ocupar 4 GB. Beleza? Então, por isso, eu vou optar pelo dinamicamente alocado. Mas aí fica a critério de vocês, beleza? Vou clicar em próximo. Vou escolher onde eu vou salvar minha máquina virtual, que vai ser aqui mesmo, tá? Nesse caminho, clicar em salvar, a pasta onde eu vou salvar, aqui está o caminho, ó, da minha pasta. E aqui, pessoal, eu vou colocar 32 GB, porque eu tenho esse espaço no meu HD. No HD onde eu estou salvando, tem mais do que 32 GB, então estou escolhendo 32 GB. Já porque eu também quero, mais à frente, colocar um pouco mais de memória, de memória RAM, tá? Para o meu, que eu vou criar uma memória SWAT. Por isso eu estou colocando 32 GB, tá? Mas isso mais à frente eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Vou criar. Vou selecionar a minha máquina que eu criei, né? E vou clicar em iniciar. Vou clicar nessa pastinha aqui e selecionar a ISO, tá? Que eu baixei, que foi essa aqui, 64 bits, e vou clicar em iniciar. Bom, pessoal, aí começa a instalação. Eu vou clicar no X aqui para tirar essas mensagens chatas. E ele vai começar a instalação. Lembrando que a instalação do Ubuntu é um pouco demorada, tá? A primeira tela que aparece, ele vai pedir para eu estar selecionando um idioma. E vai estar me aparecendo essas duas opções, tá? De instalar, deixa eu selecionar logo o idioma para mostrar, português Brasil, né? E vai estar aparecendo essas duas opções para mim, que é de instalar o Ubuntu e de experimentar o Ubuntu. Essa opção daqui é muito interessante, você pode estar usando todas as funcionalidades do Ubuntu através desse CD Live, tá?
E também é interessante, pessoal, essa opção para, vamos dizer que você tem um sistema operacional que esteja corrompido e você quer recuperar seus arquivos, você pode estar usando o CD, tá, do Ubuntu para estar recuperando arquivos, tá, do teu sistema operacional que foi corrompido. É muito usada essa opção, mas eu não vou me prolongar nesse assunto e vou clicar aqui em instalar para ganhar tempo. Instalar o Ubuntu. Bom, aqui ele está dizendo que essa versão do Ubuntu ele precisa no mínimo de 5,9 GB de espaço de disco, tá? De HD, de espaço de HD para ser instalado. Bom, eu botei 32, tá maravilhoso o tamanho que eu escolhi, né? Aqui eu vou deixar, como eu estou conectado à internet, eu vou deixar essa opção. Caso você não esteja, você desmarca, tá? Vou marcar essa opção e essa daqui, que eu quero receber, fazer as atualizações enquanto estou instalando e também para poder instalar programas de terceiros. Vou clicar aqui em continuar. Bom, pessoal, muita gente instala o Ubuntu por essa opção daqui. Eu não acho a mais correta. Por quê? Porque essa opção daqui, o Ubuntu que monta o teu HD, faz toda a instalação da maneira que ele quer, tá? Então eu acho a maneira mais correta tá instalando pela essa opção avançada, tá? Então eu vou instalar através dela e particionar o HD da maneira correta, beleza? Vou clicar em continuar. Pessoal, se você estivesse numa máquina, na sua máquina real, provavelmente teria várias partições aqui. Aí você, no caso, se você fosse instalar somente o Ubuntu, deixar somente o Ubuntu instalado, você teria que clicar nesse menuzinho e tirar todas as partições. Mas como eu estou na máquina virtual, né, ele só vai aparecer essa. E para eu começar a criar as partições da minha máquina virtual, porque eu vou criar agora uma partição para o sistema, certo? Uma partição onde vai ser instalado o sistema do Ubuntu, tá? Uma partição para os usuários, tá? Onde vai ficar os documentos dos usuários, os arquivos dos usuários, e uma partição que vai simular uma memória RAM. Por quê? Porque eu só utilizei, pessoal, quando eu fui criar minha máquina virtual, eu só utilizei 2 GB de memória RAM, tá? Da minha máquina real. Então, eu vou simular aqui, vou criar uma partição chamada de swap, que ela vai simular uma memória RAM. Por exemplo, porque se eu acabar utilizando os 2 GB completos da minha máquina virtual na minha máquina, aliás, da minha máquina real na minha máquina virtual, ele vai continuar utilizando os mais 2 GB da memória swap, entendeu? Então eu vou ganhar, criando essa memória swap, eu vou ganhar em performance. Muita gente tende a não criar essa memória swap hoje em dia. Por quê? Porque os computadores de hoje em dia geralmente já vem com mais de 4 GB de memória. E se a pessoa for instalar somente o Ubuntu no computador real, não é necessário criar a memória swap, né? Mas no meu caso, como é uma máquina virtual, eu vou criar. Beleza? Vou clicar aqui, vou selecionar essa parte aqui e vou clicar em nova tabela de partição. Vou clicar na opção continuar. Ele criou espaço livre, beleza? Vou selecionar o espaço livre, vou clicar nesse maisinho para criar onde eu vou instalar o meu sistema operacional do Ubuntu, tá?
Vou deixar em primária e início deste espaço, tá? Vou deixar também aqui, nessa opção daqui, ETX4. E também vou colocar nessa opção da barrinha aqui, ó. O ponto de montagem vai ser na barrinha. O ponto de montagem do meu sistema operacional do Ubuntu vai ser nessa barrinha. E aqui eu vou dizer quanto de giga eu vou utilizar do meu HD para instalar o sistema operacional. Eu vou fazer o cálculo aqui de 20 GB, por exemplo, quanto vai dar? 20 vezes 1024 vai dar 20.480. Vou colocar 20.000. Vou selecionar aqui 20.000. 20.480. Tirar um zero. E vou criar 20 GB, tá? Redondinho, para o meu sistema operacional do Ubuntu. Lembrando que eu posso particionar até 4 partições primárias, tá? Agora eu vou particionar a parte onde eu vou guardar os arquivos dos meus usuários, tá? Vou clicar em espaço livre e no maisinho e vou colocar 10 GB para o usuário. 10 GB, 10 vezes 1024. Eita. 10 vezes 1024. Faltou número, né? Dá 10.000. Dá 10.240, né? Vou colocar aqui 10.000. Deixa eu selecionar aqui. 10.240. Deixa eu tentar que tá dando um probleminha aqui no meu. 10.240 no meu mouse está dando problema. Vou colocar a minha partição vai ser primária, tá? Vou colocar início desse espaço. Vou colocar ETX EXT, aliás, 4. E aqui vou colocar Home, que vai ser a parte do meu usuário, tá? E vou clicar em OK. Criei a partição onde vai ficar os arquivos do meu usuário, que vai ser em Home. E agora eu vou criar o espaço onde vai ficar a minha memória RAM, que eu vou simular uma memória RAM. Vou colocar no fim desse espaço e vou escolher aqui área de troca swap. Essa área de troca swap, ela simula uma memória RAM. Por exemplo, quando eu gastar a minha memória RAM que eu coloquei para utilizar na minha máquina virtual, ele vai passar a usar essa. Beleza? Então eu vou utilizar o meu HD para simular uma memória RAM, tá? Eu vou clicar em OK. E agora, pessoal, eu já posso começar a minha instalação. Vou clicar em instalar agora. Clicar em Marcel, clique em continuar. Aqui eu vou escolher o meu teclado, que vai ser esse, certo? Para vocês testarem o teclado, no meu caso é esse, porque no meu teclado tem um C cedilha, tá? Eu testei aqui, ó, deu certo. No caso você pode estar escolhendo o teclado e testando aqui embaixo, tá? No meu caso foi esse, então eu vou clicar aqui em continuar. Vou colocar meu nome todo. E ele vai já automaticamente criar meu nome de usuário, que eu posso alterar caso eu queira. Vou colocar minha senha.
confirmar minha senha. E aqui, pessoal, eu vou deixar nessa opção solicitar a minha senha para entrar. Toda vez que eu for entrar no Ubuntu, ele vai solicitar a minha senha, beleza? Eu vou clicar aqui em continuar. Aqui, pessoal, é uma opção que a pessoa tem de criar uma conta lá no Ubuntu para você estar baixando programas e tudo mais. É parecido, essa opção é parecida com a Play Store, tá? Mas eu não vou utilizar isso aqui e vou clicar em Login Letter. E ele vai continuar a minha instalação, beleza? Vai começar a minha instalação. O processo de instalação demora um pouco, pessoal. Por isso eu vou dar um pause e só volto quando tiver concluída. Bom, pessoal, quando a instalação do Ubuntu termina, tá? Ele aparece essa telinha aqui pedindo para eu reiniciar. Então eu vou clicar nela e ele vai reiniciar, tá? Já instalado. Beleza? Vou clicar, ele vai reiniciar. E eu já tenho o Ubuntu instalado. Tá? Minha máquina virtual do Ubuntu instalada. Clicar em Enter. E aí já ele vai me pedir a senha, né? Para entrar com a senha. Vou entrar com a minha senha. Tá aí, pessoal. O Ubuntu está instalado na minha máquina virtual. Beleza? Aqui, pessoal, eu acho essa central aqui muito interessante. Foi uma das coisas que me fez apaixonar pelo Ubuntu, tá? Que você pode estar aqui baixando os programas que você quiser, tá? Funciona como se fosse a Play Store do Android. Ele está carregando, demorando um pouquinho aqui, mas, por exemplo, se eu quiser instalar, vamos ver, o Eclipse, que é um programa do Java, programar em Java, por exemplo. Deixa eu esperar aqui um pouquinho, né, ele carregar. Fico com muito sede ao pote. Fechar ele de novo, fechar ele aqui. Vou pedir para forçar a saída. E vou clicar de novo aqui só para mostrar a vocês. Executar. É que demora um pouco para entrar. É como se fosse uma lojinha, certo? Aí vocês escolhem um programa que vocês querem. Por exemplo, eu vou colocar Eclipse. Daí vocês vão ver que já vai aparecer a opção de instalar o Eclipse, tá? Que é o ambiente de desenvolvimento, por exemplo, do Java, tá? Para quem programa em Java. Você tem a opção de instalar, tá? Vários programas através dessa central daqui do Ubuntu. Aí você tem o navegador e tudo mais, né? Que o Ubuntu já oferece a você.
Bom, pessoal, eu fico por aqui. Até uma próxima videoaula.